Bom dia, meu povo, meus irmãos em Cristo. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos gravando aqui no ano de 2021. E desde já eu quero agradecer a vocês que acessaram o canal, que se inscreveram e até aqueles que também não fizeram isso por algum motivo, justo ou injusto, não importa. Mas eu desejo a todos um feliz ano novo, que as bênçãos do Altíssimo continuem caindo sobre nossas vidas e a proteção divina cubra o nosso Brasil, cubra nossas famílias e que possamos cada dia ter uma vitória sobre aquelas batalhas que o Senhor também nos concedeu, porque a batalha é dada para nós vencermos em Cristo, ou já vencedores em Cristo. Tá bom? Que Deus nos dê um ano cheio de vitória em todas as batalhas, seja elas físicas, seja elas espirituais. Bem, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Dom de línguas, ou dom de um modo geral, né? Mais especificamente dando mais foco ao dom de línguas. Tá entendendo? Ó, eu quero ler um versículo aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo morreu e concedeu dons aos homens. No caso aqui, os dons que ele se refere aqui são os profetas, apóstolos e por aí vai, mestres, doutores, evangelistas. Bom, ele subiu às alturas, morreu, ressuscitou e subiu às alturas e concedeu o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo também vai dar dons aos homens. Bom, mas antes da gente discorrer os dons do Espírito Santo, vamos só recapitular a questão aqui de Cristo. Quando ele morreu, ele nos garantiu esses benefícios: salvação, perdão, reconciliação, justificação, vida eterna. Esses benefícios aqui, irmãos, é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Foi a partir daqui que ele deu a ordem: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Vamos colocar aqui o mundo que precisa ser evangelizado. Esse mundo aqui precisa ser evangelizado. Para isso acontecer, temos aqui o ser humano, pregador. Temos aqui o pregador. Está entendendo? Temos aqui o pregador. Cristo nos garantiu esse benefício e quer que o pregador, deu a ordem ao pregador para que ele anuncie esse evangelho. Isso é o evangelho. Tem uns vídeos lá no canal, tem vídeos que está fazendo a distinção entre a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo, os benefícios de um e de outro. O que é o evangelho e o que não é o evangelho. O que devemos pregar como o evangelho e o que nós devemos pregar também, que também não é o evangelho, que é outras verdades que devem ser faladas também. Bom, aí nós vemos aqui, dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele concede aos homens esses dons. Dom de profecia, dom de poesia, dom de línguas, dom de cantar e dom de escrever. Se você for analisar, a Bíblia tem tudo isso. A Bíblia é um livro de profecia, a Bíblia é um livro de poesia, é um livro de línguas, onde se tem muitas línguas faladas. É um livro que tem cânticos, tá lá. Shirim Hashirim, no caso hebraico, né? Cântico dos cânticos. Cantar e escrever. Tem lá as crônicas também, né? Você conhece a questão lá. Então, esses são os dons, alguns, não é todos aqui, claro. Alguns dos principais dons que o Espírito Santo concede aos homens. Agora, a questão é:
Para que o Espírito Santo dá aos homens esses dons? Dom de profecia, poesia, línguas, escrever, cantar. Para quê? Qual é o objetivo que o Espírito Santo concede a você alguns desses dons, ou um ou mais de um desses dons? O objetivo desse dom aí, desses dons aí, irmão, digamos que você tem o dom de línguas. Você é o pregador e tem o dom de línguas. Está aqui. O pregador tem o dom de língua. Você é o pregador e tem o dom de língua. Ou seja, fala em várias línguas. Mas existe dois tipos, irmão, de dons de línguas. Existe o dom de língua na sua forma natural e o dom de língua na sua forma sobrenatural. Qual é o dom de língua na sua forma natural? Bom, o dom de língua na sua forma natural é quando você vai para a faculdade, né? Você estuda vários idiomas, aprende. Você é bilíngue, trilíngue, poliglota e por aí vai. Então você tem o dom de língua. Só que esse dom aí que você adquiriu, conquistou, estudou e aprendeu na faculdade ou em qualquer outro lugar, esse dom de língua é o dom da sua forma natural. E o dom de língua na sua forma sobrenatural. Bom, o dom de língua na sua forma natural, para você falar, por exemplo, para mim, em inglês, é necessário que tenha um intérprete. Você está falando o inglês, uma língua, na forma natural para mim, só que para que eu entenda, eu preciso de um intérprete. Esse é o que Paulo recomenda lá em Coríntios 14, né, que diz assim, olha, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem isso, outro tem aquilo. Olha, vocês podem falar tudo isso, não é pecado você falar. Agora, tem alguém que interpreta? Não, não tem. Então você não pode falar, porque qual é o objetivo de você falar isso sem que ninguém entenda? Não vai ter proveito nenhum. Sendo que em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, o que é que o apóstolo diz lá? A manifestação do Espírito Santo, através desses dons, é visando um fim proveitoso. Mas você não tem como, ninguém entende a sua linguagem, então é melhor que você não fale. Esse é o dom de língua na sua forma natural. É necessário que haja um intérprete. Alguém tem que entender. Se não há quem entenda, então não é bom falar. Ele mesmo diz, eu não quero ir a vocês, irmão, falar uma palavra, 10.000 palavras, você não entender nada. Não vou fazer isso. O apóstolo Paulo afirma isso. Eu prefiro falar 3 ou 4 palavras e vocês entenderem que o proveito é certo. Bom, isso é o dom de língua na forma natural. E o dom de língua na sua forma sobrenatural. Nós vamos lá para Atos, capítulo 2. Lembra lá? A descida do Espírito Santo. E eles falavam em línguas. Bom, eles falavam em línguas e o pessoal lá que estava ouvindo também entendiam na língua, cada um na sua língua. Mas a pergunta é, por que não precisou um intérprete? Naquela circunstância ali, não precisou de intérprete. Mas Paulo recomenda lá em Coríntios que tem que haver intérprete no dom de língua, ou seja, na sua forma natural tem que haver intérprete. E por que lá em Atos capítulo 2 não houve a necessidade do intérprete? Porque, irmãos, o próprio Espírito Santo, ele faz a tradução na sua forma sobrenatural. Você fala no seu próprio idioma e o Espírito Santo traduz essa sua fala para o idioma daquele que vai ouvir. Seja ele o inglês, o alemão, o mandarim, seja lá qual for. Eu falo no meu português e o Espírito Santo pega essa minha palavra aqui em português e traduz ela para o mandarim ou para o inglês daquele, conforme a necessidade daquele que vai ouvi-la. Por isso que não há necessidade de um intérprete humano. Aí a questão é, se você agora tem um desses dons aqui, o dom de língua, por exemplo, que é o nosso foco aqui, e você agora está falando em línguas, mas você está falando o que em línguas? Você está falando isso aqui, irmãos,
quando você fala em línguas, você fala da salvação, porque esse é o objetivo do pregador. O pregador, usado pelo Espírito Santo, fala em língua, seja na sua forma natural ou na sua forma sobrenatural. Ele vai falar ao mundo. Falar o que ao mundo? Ele vai falar da salvação, do perdão, da reconciliação, justificação ou vida eterna. Porque é para isso que foi dado a ele o dom de língua, para que através das línguas ele anuncie o evangelho, que é para o Cristo, nosso Salvador, voltar. Como diz lá em Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, aí vem o fim. Esse evangelho, irmão, ele deve ser pregado e vai ser pregado na sua forma de profecia, poesia, línguas, escrever e cantar. O evangelho deve ser pregado em todas essas formas. Mas o evangelho é isso aqui. Mas só que as línguas que o povo estão falando aí, não anuncia isso aqui, anuncia? Muito pelo contrário, irmãos, as línguas que estão sendo faladas, eles deixam dúvida em tudo, ninguém nem entende. Então a pergunta é, se o Espírito Santo dá o dom de línguas para que você fale o evangelho, e essas línguas que estão sendo faladas aí, muito pelo contrário, não deixa entendimento nenhum, essas línguas que estão sendo faladas aí, elas não existem. Não existe em nenhum lugar no mundo. Então não pode ser o Espírito Santo operando através dessas línguas. Porque o Espírito Santo ele opera, seja através de qualquer um desses dons aqui, para que anuncie o pregador, anuncie o evangelho. Mas não se está falando do evangelho. Fala numa linguagem que ninguém se entende, ainda diz que é a língua dos anjos. Mas quando foi que um anjo veio até um ser humano e falou na sua linguagem própria, na linguagem dos anjos? Nenhuma vez. Todas as vezes que um anjo veio até um ser humano, ele falou na linguagem do ser humano. Então essas línguas que estão sendo faladas aí, nada mais do que uma manifestação maligna. Porque o evangelho não está sendo falado, sendo que esse é o objetivo das línguas. Então, irmãos, não se engane. O apóstolo Paulo diz que a manifestação do Espírito era visando um fim proveitoso, porque o evangelho deve ser pregado e o povo vai aproveitar, vocês vão entender e aceitar o evangelho e com isso glorificar o Cristo Salvador. Mas as línguas que estão falando aí não tem nada a ver com o evangelho, não tem distinção nenhuma do evangelho. Deixa você sem entendimento de nada. Você não entende nada do que se fala. Então, não se engane, que Deus nos abençoe e nos ilumine com seus dons cada dia mais, para que venhamos anunciar o evangelho para o mundo e deixar claro a obra redentora e salvadora do Cristo, para que o mundo aceite e glorifique o nome do nosso Salvador. Deus dê a todos nós um ano feliz, um ano cheio de batalha com relação a essas coisas, porque com relação a essas coisas, todas as batalhas nossas, para aqueles que estão em Cristo, é batalha vencida, já vencida, em nome de Cristo. Que Deus nos ajude cada dia.